Bem-vindos ao podcast Vitrine de Negócio, onde o seu negócio ganha voz, sua marca mais visibilidade. Meu nome é Daniela Safiotti e hoje eu estou com uma mulher aqui do meu lado. Essa mulher é uma mulher referência para mim, a pastora Aline Medeiros. Ela é filha amada de Deus, esposa, ela é mãe de 2 filhos, um casal. Para mim é uma referência, é aquela mulher que eu vejo Jesus, né? Vejo o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, é aquela mulher que ora comigo, ela é referências bíblicas, né? Então, assim, ela é uma mulher referência, fala, nossa, essa mulher é uma mulher de Deus mesmo. Pastora, seja muito bem-vinda ao podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, que é a mulher da atualidade, e a gente vai buscar o quê? A referência da mulher de Provérbios 31. Então, assim, vai ser um bate-papo bem interessante, porque a gente vai tentar trazer aquela mulher de Provérbios 31 para a mulher atual. Então, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que ela vai cumprir muito, né? Vai nos ensinar, vai compartilhar muito de Deus, né? A gente vai realmente aprender com esse podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Uma alegria estar com você aqui. Bom dia. E eu sei que esse podcast vai contribuir e vai abençoar muitas mulheres, muitas pessoas. A mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher perfeita, mas ela é uma mulher intencional. Ela é uma mulher que realmente ela olha para o futuro e ela determina aquilo que ela quer, aquilo que ela almeja, e ela tem atitudes que vão alcançar esse sucesso, essa bênção, esse poder de Deus. Tudo que ela viveu, essa mulher de Provérbios 31, foi realmente intencional, com propósito, com visão de futuro. E eu tenho certeza que falar sobre ela vai abençoar muito a nossa manhã, vai abençoar muito as nossas vidas. Bom, a gente vai falar sobre uns tópicos aqui de Provérbios 31, dessa mulher. E o primeiro tópico que eu gostaria da gente fazer esse bate-papo é ela é generosa, né? A gente percebe que ela é bem generosa. E hoje as mulheres, eu acho que pelo fato de estar buscando muito o sucesso profissional, elas deixam, elas se tornaram um pouco mais individualistas. E aí, como dosar, né? O que eu quero alcançar com a generosidade? Sim. O que a pastora poderia nos falar nesse sentido? Como a gente tentar ali no dia a dia, nossa, ser uma mulher generosa, mas também ir atrás dos nossos objetivos, né? Sim. E quando a gente vai atrás dos nossos objetivos, a gente se torna um pouco mais individualista. Na verdade, assim, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher equilibrada. Ela sabe dosar, né, essa generosidade, essa busca também da sua necessidade. E isso a gente consegue somente quando a prioridade é Deus na nossa vida. Porque é Deus que vai nos direcionar e saber dosar, né? Ao mesmo tempo de você ser generosa, de você ser protetora, amiga, de você abençoar outras pessoas, mas de você também não esquecer de você, dos da sua casa, de tudo aquilo que você precisa alcançar como meta na sua vida também. Sim, então o equilíbrio seria ali O equilíbrio seria o foco, né? Sim, sim. E aí, agora também é um outro tópico falar sobre valor e identidade. Ela é uma mulher, pelo que a gente lê ali, ela era uma influenciadora e não uma influenciável, né? Sim. E a boa parte das mulheres hoje, pela muita comparação nas redes sociais, elas se tornam um pouco influenciáveis. Fala um pouquinho sobre esse valor e identidade que essa mulher de Provérbios 31 tinha, né? Para nos auxiliar a ser melhores como mulher. Isso é muito forte, Dani, porque a mulher de Provérbios 31, quando ela é elogiada, ela não é elogiada por aquilo que ela faz. Ela é elogiada por aquilo que ela é. Ela é temente a Deus. Então, eu vejo que a nossa identidade não é o que eu faço. As pessoas confundem muito isso. É claro que a partir do momento que eu me movo pela minha identidade, por aquilo que eu sei, quem eu sou em Cristo, eu vou ter uma atitude correspondente a isso. Meu comportamento, tanto que nós vemos que o comportamento dela é esse. Mas quando ela é louvada pelo esposo, pelos filhos, não é por aquilo que ela está fazendo, embora ela faça um excelente trabalho, mas é justamente por aquilo que ela é, uma mulher temente a Deus, uma mulher
ele até fala da formosura, o próprio marido exalta, falou, olha, muitas mulheres são lindas, são formosas, mas você a todas sobrepõe. Porque a beleza dela não era só uma beleza visível, Sim, mas exterior. aquela beleza vinha justamente desse espírito, dessa comunhão com Deus, desse temor, dessa obediência, dessa prioridade que era Deus na vida dela realmente. E como as mulheres de hoje elas podem desenvolver essa identidade. A gente está falando de uma mulher do passado, mas a mulher que está escutando, nos escutando. Mas ela pode, talvez ela escute e fale assim, mas como que eu posso desenvolver esse valor dentro de mim, essa identidade? Sim. Depende muito de onde essa mulher está buscando. E às vezes nós buscamos em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas pessoas a nossa identidade. E hoje nós temos um desequilíbrio emocional muito grande. Então, nós precisamos realmente buscar pessoas de referência, se conhecer melhor. E eu vejo que tudo isso, a chave dessa mulher é realmente essa presença de Deus. Eu vejo que a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, que é realmente a nossa origem. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas, de fato, nós somos espírito. Deus nos criou primeiro como espírito, para se relacionar com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós conseguimos absorver, de fato, quem nós somos. É na presença dEle que nós temos esse reconhecimento. Quem eu sou? Eu sou amada, né? Eu sou uma princesa, eu sou vitoriosa, eu sou uma conquistadora. Então, Ele vem e traz essa revelação de quem eu sou. Então, não é algo que eu estou fora. Muitas mulheres querem buscar fora. E elas cada dia mais buscam se esforçar muito e fazer muita coisa buscando esse valor e essa identidade. Mas esse valor, essa identidade, somente em Deus, em Cristo, a gente consegue E aí, afirmar. na prática, como que ela deveria? Ela deveria, essa mulher, para desenvolver essa intimidade com Deus, ela tem que ir à igreja, ela tem que orar dentro de casa, ela tem que ler a Bíblia. O que ela teria que fazer na prática? Sim. Primeiro, ter muita fome de saber mesmo sobre Deus. E começar. Às vezes as pessoas querem começar grande. Todo começo ele é pequeno. Ele é gradual. Ele é intencional. Então, a mulher precisa realmente querer esse crescimento intencional. Começar no dia a dia, ouvindo um louvor, tirando 15 minutos ali, priorizando para ouvir Deus, né? Uma pregação Se reconectar, também. ouvir uma pregação Sim. também. Esse é o início de tudo. É claro que é muito bom você ir a uma igreja, você ter um acompanhamento espiritual, alguém que te ajude, né? Tem pessoas que precisam de ajuda mesmo, precisam de um socorro, de um apoio. Então, o apoio ele é sempre bem-vindo. Como muitas vezes eu precisei, né? Sim, eu também preciso. Na verdade, todos nós precisamos. Sim, sim. Né? Mas é buscar no lugar certo, É né? buscar no lugar certo, em Deus. E começar ali 15 minutinhos. Isso vai crescendo e vai desenvolvendo. E essa mulher, quando ela encontra essa força em Deus, ela não quer mais nada. Ela vai querer estar nesse lugar onde ela é renovada, fortalecida. Sim. Um outro ponto que eu vejo nela, que ela assim, muitas pessoas falam, é porque tem que ser submissa ao marido e dá aquela impressão que a mulher tem que ficar dentro de casa e não fazer nada. E não é isso. Essa mulher, o texto fala que ela produzia fora, né? Ela trabalhava fora, ela era uma empresária, que ela comprava as coisas, vendia as coisas, mas eu vejo que ela priorizava a família. Sim. E aí a gente deixa um recado aqui para as mulheres, porque infelizmente eu vejo que as mulheres elas estão trabalhando muito, então estão ficando muito fora de casa e não estão dando prioridade para a família, para o esposo, para os filhos. E nós falamos já um pouquinho sobre equilíbrio, mas eu gostaria de voltar um pouquinho, né, nesse tema para a gente abordar a importância de priorizar a família. Porque não adianta estar bem lá fora, ganhar muito dinheiro se você não estiver dentro de casa, né? Com seus filhos, com o seu marido. Exatamente. Dani, essa mulher, a palavra submissão, ela não está falando da mulher ser abaixo do homem. Quando se fala em submissão, se fala estar juntos na mesma missão. Então essa é uma mulher que ela não caminha nem à frente do seu marido e nem caminha atrás, ela caminha ao lado do seu esposo, ela caminha ao lado daquele homem
E nesse caminhar ao lado, ela é o suporte que ele precisa, em todas as áreas. Nossa, Primeiro como esposa. profundo, né? Seu suporte, olha só, suporte de uma pessoa do seu lado. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica. Então ela é edificação, a mulher sábia, a mulher que ela tem essa identidade em Deus e ela sabe quem ela não tem medo de ser quem ela é realmente. Ela não quer ser mais e ela não vai ser menos. Ela não quer também, porque eu vejo muitas mulheres, infelizmente, querendo ser o homem da casa. Exatamente. E ela não, ela sabe o papel que ela é mulher, ela é a mais frágil, ela é auxiliadora. Sim. Ela não quer direção da casa. Exatamente, ela tem esse equilíbrio de entender que ela está andando ao lado. E ela entende que ela é justamente aquilo que ela precisa ser. Ela é esse equilíbrio no lar. Ela é esse fundamento que ela traz o que para dentro da casa dela? Ela traz paz. Ela traz esse elogio que o esposo faz, que os filhos fazem, é porque ela tem um bom papel como esposa, como mãe, e também como dona da sua casa. A Bíblia vai falar que ela acorda ainda de madrugada, dá tarefa às suas servas, ou seja, a casa dela não é uma casa bagunçada. A casa dela está tudo no lugar. Ela é determinada, ela tem foco, ela tem objetivo, ela tem propósito. E ela é empresária fora. A Bíblia fala que ela faz bons negócios. E ela é tão direcionada por Deus que ela não sai fazendo também qualquer coisa. Ela faz bons e excelentes negócios que trazem lucro, produtividade, mas é lógico, sempre priorizando a casa, a família, o esposo, os filhos. E isso a gente só consegue realmente estando nessa submissão, que é entender a sua missão como mulher, como prioridade. Nós abrimos três tópicos aqui desse bate-papo. Como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe. Sim. E depois como ser uma boa empreendedora. Então vamos pelo primeiro, né? Como ser uma boa esposa nos dias atuais. Sim. Como ser uma boa esposa? Eu acredito que com muita intencionalidade, equilíbrio e o amor. Tudo que é feito com amor, eu sempre assim, às vezes eu estou lá em casa cozinhando com a Beatriz e eu falo, filha, o segredo de tudo isso é você fazer com amor. Se você está fazendo uma comida, ela pode ser simples. Você está cozinhando, mas se for com amor, aquilo vai ficar bom, aquilo vai ser gostoso, aquilo vai unir, vai fortalecer o relacionamento na família. Então, essa esposa, ela precisa ter muito amor, e amor é uma decisão, amor não é um sentimento. Eu decido amar nos pequenos detalhes. E não é amar nos grandes detalhes, trazendo um presente, trazendo... Não, aquela mulher era no dia a dia. O seu esposo era bem visto na sociedade. Ele andava bem vestido, ele andava bem arrumado, ou seja, o amor daquela mulher, a esposa que ela era, refletia nos detalhes, naquela roupa alinhada, naquele homem que andava bem arrumado, naquele homem que andava, ele tinha uma postura, ele tinha... Por quê? Porque a mulher que estava do lado dele dava esse suporte para que ele fosse. Ela era essa esposa. Ela era essa esposa que também sustentava ele no emocional. Porque esse homem, para ele ser bem visto na sociedade, é porque ele era um homem também bem sucedido, um homem que sabia se relacionar. E isso sempre se usa a frase, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então, ser esposa é isso, é você amar mesmo, nos detalhes, no dia a dia, se entregar, né? E fortalecer os relacionamentos, nas pequenas coisas, o relacionamento fortalecido, o amor é visto através das pequenas coisas do dia a dia. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que tem um versículo que fala que o jeito dela conversar era delicado, né? Era uma forma, ela tinha uma comunicação delicada. Tem algumas versões que eu lembro que fala que ela era delicada ao falar. Uhum. Então a gente tem que ter sabedoria ao falar também. Muito. E hoje está faltando muito essa sabedoria no falar. Tem muitas mulheres que são movidas pela dor. O que causa uma má comunicação? Você se mover pela dor. Se mover pelo passado, se mover pelas feridas. Então isso já é outro tema, na verdade, mas é muito forte, porque quando eu estou num ambiente de relacionamento com Deus, de entender quem eu sou como filha de Deus,
de entender quem eu sou depois como esposa e ter esse amor de Deus, saber que o meu marido ele é a representação de Cristo. Nossa, que profundo, E eu hein? sou a representação da igreja. Nossa, que Então, profundo. a igreja, ela está sempre submissa àquilo que Cristo. E muitas vezes nós, como esposa, nós não queremos estar submissa ao nosso marido, nós não queremos tratar o nosso... Como é que a gente trata Cristo? A gente nunca vai tratar Cristo com rispidez. Você nunca vai tratar Cristo como se ele fosse menos. Você olha para ele e fala, Cristo é o meu exemplo, Nossa, Cristo é o meu... que entendimento profundo. E quando você trata o seu marido como um homem de Deus que ele realmente é, que ele foi criado para ser, para ele governar, administrar, quando você realmente olha ele com esse carinho, com essa... Não tem como dar errado. Não tem Esse como respeito. Exatamente. Porque eu vejo que muitos relacionamentos hoje, eles não têm respeito. Nem a mulher tem respeito pelo homem, nem o homem tem respeito pela mulher. A mulher, ela precisa de sabedoria para falar. A Bíblia já diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a Bíblia fala que nós ainda vamos comer o fruto daquilo que nós falamos. Então, por mais que talvez hoje você olhe para o seu marido e não enxergue uma realidade que você gostaria, decida construir isso através da sua linguagem, da sua boca, profetizando sobre ele, declarando sobre ele, profetizando sobre ele e ajudando ele a entender quem ele é. Não, muitas vezes a mulher quer rebaixar o marido, ter palavras grosseiras, e isso vai fazer ele se distanciar. Mas quando você mostra para ele quem ele é, quem ele pode ser e aonde ele pode chegar, ele vai se assentar com os príncipes, como esse homem, né? Entre os juízes da cidade. Ele vai chegar aonde Deus quer que ele chegue e automaticamente ela, a esposa, toda a família vai ser abençoada através disso. Sim, nossa, é muita sabedoria. Na verdade, eu tenho muito aprendido com Deus no sentido de não ser movida pela emoção. Sim. Mas a mulher de Deus não é movida pela emoção, mas é movida pelos princípios. Então, na hora da raiva, a mulher de Deus, ela não fala na altura da raiva dela. Sim. Na hora da tristeza, ou na hora de um fato que desagrade, ela não vai ser movida por isso. Sim. Eu tenho aprendido isso, porque a mulher, ela é movida por princípios. E ter esse domínio próprio, porque eu vejo que muitas vezes eu não tive esse domínio próprio de pensar, de analisar, isso vai agradar a Deus, isso é de Deus, se eu falar assim, o Espírito Santo vai ficar feliz, principalmente dentro de casa. Né? Porque é o lugar mais difícil de nós sermos realmente cheios do Espírito Santo, sermos cristãos dentro de casa, porque ali onde a gente tira a nossa máscara, né, e realmente a gente fica à vontade. Fora de casa, né, no trabalho, nos ambientes que a gente encontra com outras pessoas, é muito fácil ser muito boa. Sim. Agora, dentro de casa, Verdade. não. Tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós estamos bem, tem dias mais ou menos. E ali, realmente, a gente é o que é, né? Na verdade, nós somos, caráter é o que eu sou quando eu estou sozinha. Isso é muito forte. Quem eu sou quando eu estou sozinha, quem eu sou quando eu estou com aquelas pessoas ali que convivem comigo no dia a dia. Porque, na verdade, no final é isso que conta. É isso que esse homem está falando. Essa mulher é louvada pelo esposo e pelos filhos. Por quê? Ela não era fora, ela era dentro. Né? Então a gente precisa ter essa sabedoria nas palavras, sabedoria no falar. Hoje as mulheres são muito, principalmente mulheres. As mulheres, nós somos muito emocionais. Isso, hoje a gente usa o termo emocionadas. Muito emocionadas. Muitas vezes nós somos muito emocionadas, nós agimos mesmo assim, debaixo daquela pressão, debaixo daquele... E aí nós temos muitas coisas que envolvem a personalidade, aspectos do nosso dia a dia, de como cada uma é. Então, não é a busca da perfeição. A gente quer, sim, buscar essa perfeição. Mas é realmente você entender que é um passo de cada vez. É aquilo, engolindo a água, vou falar o que não é para me falar. Toma um copo d'água e fica lá. Conta até 10 com a boca cheia e pensa, porque na maioria das vezes a gente se arrepende daquilo que a gente fala de forma errada, no momento errado, de não ter tido sabedoria. Depois é só para chorar, pedir perdão e ter que reconhecer. Então, antes parar um pouco e falar, isso aqui que eu vou falar vai edificar, vai ser bênção,
vai colocar mais fogo nessa situação, ou eu vim para acalmar. A mulher, ela é feita para edificar, para acalmar, para trazer paz, pacificadora, trazer dentro da sua equilíbrio. casa. E realmente desenvolver o domínio próprio. Domínio próprio. É uma coisa assim que realmente a gente consegue desenvolver, eu vejo por mim, né, que eu tenho desenvolvido domínio próprio, de pensar antes de fazer, não ser aquela pessoa imediatista. Porque uma vez eu escutei uma história assim, o perdão é como se você pegasse um prego, pegasse uma madeira e martelasse lá vários pregos e depois você tirasse esses pregos. Essa madeira, ela não vai ficar cheia de marcas? E assim, quando você faz o negócio e depois pede perdão, ok, você tirou os pregos ali, você pediu perdão, só que as marcas continuaram. E num relacionamento vai desgastando tanto com filhos, né? Você construir um bom relacionamento com filhos, um bom relacionamento com o marido. É melhor você pensar muito mais antes de falar do que depois ficar pedindo perdão. E o respeito, ele vai desmoronando. Isso. O respeito, ele vai se perdendo e a gente precisa do respeito. E cada vez que você grita mais alto, você não está conquistando o respeito. Você está, ao contrário, perdendo esse respeito. Porque aí você está demonstrando que você está desequilibrada. Na verdade, uma mulher que fala o que quer, na hora que quer e do jeito que quer, ela está provocando uma reação de desrespeito a ela mesma. Então isso é muito, muito perigoso. Então o domínio próprio, ele é primordial na nossa vida como mulheres. Realmente a gente pensar antes de agir, não ser movidas pelo impulso ali, pela raiva, pelo ressentimento, pelas emoções do momento. Sim. Um outro ponto que eu vejo muito nela, ela era uma mulher de força. Sim. Era uma guerreira. Ela conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí essa força vem de Deus, essa força vem da personalidade dela, ou os dois, porque tem gente que é mais frágil, né? Tem mulher que é mais frágil. Mas essa força vem de onde? Então, lá em Provérbios diz que a força e a dignidade são os seus vestidos. Essa mulher se vestia dessa força. Interessante é que muitas vezes hoje a gente fala, eu tenho que ser quem eu sou, eu tenho que ser real, eu tenho que ser... Mas em meio a tantos desafios que aquela mulher enfrentava, tanto dentro quanto fora de casa, porque ela era empresária, ela era uma mulher bem-sucedida, mas também uma esposa e uma mãe muito presentes, uma administradora da sua casa também. Então essa mulher, ela tinha uma força, mas eu acredito que se ela se vestia dessa força, ou seja, era algo que ela decidia, hoje eu decido ser forte. E ser forte não é eu achar que eu vou acertar em tudo e que vai dar tudo certo. Ser forte é eu ter uma confiança naquele que é maior. Eu tenho uma confiança de que Deus vai ser comigo, que Ele vai me ajudar, que Ele vai lutar as minhas guerras, que Ele vai lutar as minhas batalhas, que Ele vai à minha frente, e isso é força. Sim. É você saber que você pode ser frágil, porque nós somos frágeis. A Bíblia fala que a mulher ela é a parte mais frágil. Mas com Deus eu tenho uma força inabalável. Com Deus eu consigo, eu posso, eu vou conseguir, eu vou vencer. Hoje eu saio, e essa mulher saiu vestida de força mesmo. Hoje eu vou sair, se é para o meu trabalho, se é para fazer algo relacionado à minha casa, ao meu lar, se é para ser esposa, se é para ser mãe. Eu vou fazer isso com força, com dignidade, com ousadia, porque Deus vai na minha frente para me ajudar a vencer todos esses desafios. Faz toda uma diferença, né? Buscar força em Deus para resolver os problemas. Sim. Agora nós vamos falar sobre empreendedorismo. Ela é uma mulher empreendedora. Ali tem alguns versículos que ela fala que ela compra, vende, sim, mas é igual a pastora falou, ela não faz qualquer negócio. Ela era abençoada nos negócios, né? Inclusive, ela fazia seus próprios vestidos, suas roupas. A Bíblia fala sobre isso também. Essa mulher, ela é ela é multi coisas a fazeres, né? Ela é uma mulher realmente admirável. Tanto que a Bíblia fala que ainda era noite e ela já se levantava. Ou seja, a mulher, hoje muitas mulheres, a gente precisa até ter esse zelo, que nós que somos muitas vezes donas de casa e estamos mais em casa,
para a gente ter essa mão, não ter essa mão remissa, não ter esse cuidado de não ter aquela preguiça que é dominar, aquele desânimo que é dominar, até mesmo dentro de casa. E essa mulher não, ela acordava ainda de madrugada, ainda era escuro. Ela já dava tarefa às suas servas, ou seja, minha casa está encaminhada aqui, em primeiro lugar. Olha que interessante. Ela não deixava a lâmpada se apagar à noite. Ou seja, isso fala de comunhão com Deus, fala de presença do Espírito Santo constante. Depois fala dessa organização que ela tinha dentro de casa, desse direcionamento. E depois ela saía para fora para poder fazer o seu trabalho de empresária, que era a compra, a venda. A Bíblia fala que até campos ela adquiria. Então, essa mulher, ela é uma empresária forte nos seus empreendimentos, naquilo que ela fazia. Sim. Então, para isso a gente precisa mesmo dessa força de Deus, dessa sabedoria, de como lidar, de como entrar, de como sair, de como conversar, de como se relacionar com pessoas. Então, essa mulher, ela sabia se relacionar dentro e fora com pessoas, e ela fez grandes negócios e trouxe lucro para sua casa. Coisa linda, porque uma mulher que tem esse equilíbrio, porque hoje as mulheres perdem muito esse equilíbrio de cuidar da casa e estar lá fora. Sim. Às vezes, quando ela trabalha muito fora, ela chega em casa, ela demonstra o pior dela. Porque ela já tá o cansaço, o já tá estresse, o que ela passou no trabalho. Então, nós precisamos ter essa sabedoria de trabalho, eu deixo no trabalho. Sim. O que está na minha casa, eu deixo na minha casa. Né? O que eu tá lá na igreja ou em outros relacionamentos, aquilo fica ali. Tem um lugar certo para aquilo ficar. São as gavetas, né, da nossa vida. Cada hora você abre uma e você vai resolvendo. Então essa mulher tinha esse equilíbrio. Quando ela era empresária, ela sabia solucionar e ela era uma empresária bem-sucedida. Ela era uma empresária muito próspera. E quando ela estava dentro de casa, ela sabia separar que ela era esposa naquele momento. Que ela tinha uma casa para cuidar, ela tinha filhos, ela tinha um marido. Então isso é muito lindo, eu vejo que hoje nós precisamos sim desse equilíbrio de ser empresária. Então essa mulher, principalmente Dani, ela mostra que é possível você ser uma empresária bem-sucedida. Olha, que muitas mulheres têm buscado que isso. Muitas mulheres têm buscado e ainda assim você ser uma mãe, uma esposa bem-sucedida. Sim, e não perder a essência de mulher. Não perder a essência de mulher, porque o marido vai falar, né? Muitas mulheres profissionais, você a todas sobressai. Né? Então, ela era uma mulher que ela continuava cuidando de si, sendo uma mulher bonita, sendo uma mulher cheirosa, sendo uma esposa, né, aplicada ali e cuidando também das demais coisas ao seu redor. E se a gente pudesse resumir essa história ali na Bíblia, né, os versículos, que a gente está indo para o final do podcast já, como que você resumiria essa mulher? Que mensagem que a pastora gostaria de deixar para as mulheres que vão ouvir, ou mulheres, homens que vão ouvir esse podcast, esse resumo dessa mulher? Já deixa como mensagem para as mulheres aí. Dani, essa mulher, ela não é uma mulher perfeita. Ela é uma mulher intencional, com propósito. Essa mulher, ela tinha uma agenda. Hoje nós pecamos muito porque nós não temos muitas vezes uma agenda. O que eu vou fazer, em tal momento que eu vou fazer, sermos produtivas. Então, quando você enxerga o seu dia e olha a produtividade, isso é muito gratificante. Eu vejo que a cada final de dia aquela mulher olhava e o que ela via não era um cenário de que eu não fiz nada relevante. Não, aquela mulher, ela tinha uma agenda, ela tinha um propósito de vida. Eu quero ter uma família bem-sucedida, eu quero ter filhos abençoados. Tem uma versão da Bíblia que vai falar que ela olhava nos olhos dos filhos. Então hoje a gente não tem que dar conta de tudo e sermos perfeitas. Ela tinha servas. Se eu trabalho fora, se eu sou empresária, a minha prioridade quando eu chego é me relacionar com as pessoas. É relacionamento. É olhar no olho, é tempo de qualidade. Sair do celular. Essa é a palavra. Sair do celular, né? Porque às vezes dentro de casa, as pessoas chegam dentro de casa, cada um fica no celular e não tem diálogo mais. Exatamente. Então, ter esse tempo de qualidade com a família, de olhar nos olhos, de perceber, ser uma mulher sensível de perceber. Às vezes você não vai dar conta de colocar a casa em ordem,
Mas se você é uma empresária, você pode contar com a ajuda de uma secretária do lar. Alguém que pode te ajudar ali uma vez na semana, a cada 15 dias, já facilita muito o trabalho. Então, para que você tenha mais tempo de quando você estiver dentro de casa, você ter essa sensibilidade com os filhos, com o marido, com aquele ambiente. A Bíblia fala que o ambiente da casa dela é um ambiente de paz, ele é um ambiente seguro. Então, isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Então, zele realmente por aquilo que é mais precioso. Porque no final das contas, o que de fato é importante para nós são os nossos relacionamentos, a começar daqueles que são mais próximos. Por isso que Jesus, quando ele fala dos mandamentos, ele vai falar de 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quem é o próximo mais próximo, senão meu marido e os meus filhos? Então, quando eu priorizo esse relacionamento, quando eu priorizo isso, tudo vai dar certo. Quando eu coloco as coisas no lugar, eu administro isso. Então, o nosso desafio hoje como mulheres é isso, é administrar, colocando Deus no centro. Essa mulher colocava Deus no centro sempre. A sua lâmpada não se apagava à noite. Então, você fala da presença, da unção do Espírito Santo. Seja uma mulher que tem comunhão com Deus. Mas como eu faço isso, pastora Aline, no meu dia a dia, no meu trabalho, na correria, e chego em casa, criança, é realmente você... A gente sempre tem tempo para aquilo que é importante. É, prioridade. A gente cria. Quando tempo. você acha que algo é importante na sua vida, você sempre arruma Sim. tempo para isso. Sim ou não? Nós sabemos que é uma verdade. Sim. Então, quando você prioriza, você consegue o tempo. Eu conheço um líder espiritual e ele sempre usa essa frase. Eu acho muito interessante. Quem quer, faz. Quem não quer, Dá desculpa. arruma desculpa. Bem Então, isso. quando você não quer, quando aquilo não é importante para você, você realmente não vai ter tempo para isso. Mas repare, quando você quer muito algo, quando você foca em algo, você vai querer aquilo e você vai buscar um tempo para fazer aquilo. Então, é administrar esse tempo. Eu posso ler um versículo no meu intervalo, eu posso ler um versículo no meu almoço, eu posso ouvir uma mensagem ali, antes de dormir eu posso colocar uma mensagem, eu posso estar ali em comunhão com Deus, né? Eu posso estar lavando uma louça, escutando louvor e adorando a Deus e cantando para o Senhor. Então, quando nós queremos, nós temos tempo sim. E a prioridade é o Senhor, e depois a nossa casa, a nossa família, e depois tudo isso vai se refletir no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos fora. Com certeza essa mulher vai ser uma mulher forte, vai ser uma mulher determinada, vai ser uma mulher que vai vencer lá fora, porque primeiro ela está vencendo dentro. Isso é muito importante. Essa mensagem, essa última frase, ela dá um podcast inteiro. Porque ela está vencendo dentro, ela está bem aqui dentro. Sim. Quando nós estamos bem aqui dentro, o nosso exterior, os nossos relacionamentos são saudáveis. Exatamente. Mas isso aí é para o próximo podcast. Estar curada, estar bem aqui dentro. Bom, pastora, eu quero te agradecer por esse podcast, esse conteúdo tão rico. Sim. Eu aprendi muita coisa aqui, principalmente aquela parte de identidade minha e do marido, né, de você saber que ele tem o seu papel, eu tenho o meu papel. Sim. Quando a gente sabe muito bem, quando deixa muito bem definido, as coisas ficam mais leves, mais fáceis, mais equilibradas. Então, quero te agradecer. Nossa, a gente tem muito assunto para muitos podcasts aí. Tem muito Nossa, assunto, muito. E quero te agradecer muito mesmo, né? E a gente vai marcar outros. Sim. Tá? Eu que agradeço, Dani. Uma alegria, uma honra estar aqui com você. Foi uma manhã muito produtiva, muito especial. E falar das mulheres da Bíblia, né? Falar dessa mulher em especial é algo muito rico, muito poderoso. Mas ela só chegou a ser o que ela foi realmente pelo Deus que ela servia, sim, né? E por priorizar aquilo que era prioridade. Então, seja uma mulher, hoje, para a última mensagem nossa, né? Sejamos essas mulheres que priorizam aquilo que é prioridade mesmo. Deus, família e, com certeza, lá fora, o nosso trabalho nas demais coisas, nos nossos outros relacionamentos, vai refletir essa glória de Deus. Essa vida vitoriosa que a mulher de Provérbios 31 tem, também pode ser sua, pode ser minha, pode ser nossa. Com certeza. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com a sua colega de trabalho, com alguém da sua família que precisa ter mais sabedoria, com suas amigas. Compartilhe, curta esse vídeo e até o próximo podcast.